não está com nada em vossos olhos, comparado com aquela. Capítulo 9. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pode se sentar, irmão. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que poderiam estar nessa tarde em casa descansando, né, irmão? Mas veio aqui para adorar o Senhor. É fé, isso aí é fé. E hoje está escasso, irmão, isso na casa do Senhor. Quando a igreja se unir para adorar o Senhor, não reparando quem vai pregar ou quem vai louvar, mas sim veio dar um melhor culto. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que até aqui aguentou. Em nome de Jesus. Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Irmão, estamos diante de um texto bastante conhecido, né? Quem não conhece essa história, ao qual o próprio Senhor agora levanta Ageu para profetizar sobre Israel. E o interessante que eu acho atenção é que a primeira templo, a primeira casa do Senhor foi feita pelo ministério do rei Salomão. É bem verdade que Davi ele tinha esse desejo com ele. Quando Davi ele vai até a casa de Abinadab buscar a arca da aliança, e o texto vai dizer que por 3 meses ficou na casa de Obed-edom. O texto vai dizer que agora Davi ele volta e traz a arca da aliança para Jerusalém. E o texto é bastante emblemático, irmão, que fala que quando a arca estava na frente, Davi veio dançando e saltando na presença do rei. E hoje em dia tem pessoas que falam que é hipocrisia você pular, glorificar o Senhor. Aleluia. E nós vemos que Davi, como rei, autoridade, ele entendia uma coisa, e eu quero compartilhar com os irmãos. Davi ele sabia que ele era rei para o homem, mas para o Senhor ainda ele era servo. Vou repetir. Davi entendia, pastor, que para os homens ele era rei, mas quando a presença se manifestava, ele era servo. Então o texto vai dizer que Davi pulava e glorificava na presença do Senhor. E vai se passando o tempo, Davi ali, toda a batalha era vitorioso, porque a arca do Senhor estava na frente, e sempre quando a arca estava, a vitória era certa. O texto vai dizer que Davi coloca um desejo no coração, e o desejo que Davi coloca é necessário que eu construa um templo para a arca do Senhor. Porque Davi dizia: eu moro em palácio, os meus servos moram em palácio, mas a presença de Deus ainda mora em tendas. Então Davi quer colocar esse projeto, Davi está querendo colocar esse projeto, mas o Senhor agora arrumou barra, dizendo: Davi, você não vai construir um templo para mim, mas a sua descendência sim vai construir. Então quando Davi ele é barrado, aleluia, pelo próprio Deus, Davi coloca uma estratégia. Qual a estratégia? Se eu não posso construir, vou começar a juntar recursos. E Davi agora, ele, toda a batalha que ele ia, que ele guerreava, que ele era vitorioso, quando ele trazia os utensílios, ouro, prata, Davi tirava um pedaço daquela oferta e disse: essa daqui é para o Senhor, é para a construção do templo. E o texto vai dizer que se passando o tempo, Davi morre. E quando Davi morre, a Bíblia vai dizer que Salomão agora toma posse de Israel. Salomão, ele é um rei que infelizmente, irmão, ele se perdeu pela vaidade da carne, mas foi um rei que o Senhor tinha intimidade. E quando o Senhor falou para Salomão: o que você querer, você me pede. Salomão vai lá e fala: Senhor, o que você dá para mim? A sua sabedoria. E nós vamos ver que Salomão, ele era um homem que botou esse desejo e começou a fazer o primeiro templo do Senhor. Salomão começou a construir a primeira casa de adoração em Jerusalém, porque em Jerusalém não existia ainda a casa de oração. Era uma cidade que Deus tinha escolhido, mas não tinha ainda o templo de adoração ao Senhor. Mas o texto vai dizer, oh glória,
que agora Salomão começa a fazer essa obra, Salomão começa a construir esse templo. E quando Salomão ele está terminando de construir o templo, ele vai lá e coloca o nome Templo de Salomão. E o texto vai dizer que todos iam e adoravam o Senhor naquele tempo. É bem verdade que eu acho lindo, irmão, que agora Salomão, quando ele constrói esse templo, a casa do Senhor, o texto vai dizer, ó glória, que todos que vinham de outra cidade ao redor, de Judá, de Israel, ou de algumas sinagogas, ia lá na casa do Senhor e adorava. Mas o texto vai dizer que se passando o tempo, Salomão ele morre. E quando Salomão morre, o reino fica dividido entre os seus dois filhos. Um tomou posse do sul e o outro tomou posse do oeste. E o reino, quando ele é dividido, ele não prospera. Vou repetir: o reino, quando ele é dividido, ele não prospera. O salmista Davi dizia: com bom e suave é que os irmãos vivem em união. Porque se nós não tivermos unido, nós não vencemos. Se nós achar que... É por isso que eu glorifiquei pelo nome dos irmãos, que eu sei que nem todo mundo é dessa igreja. Cada um tem a sua determinada de igreja, mas é aqui com o mesmo propósito de adorar aquele que é digno de honra e de louvor. E a Bíblia vai dizer, ó glória, que o templo agora fica dividido. A casa de Deus já não é a mesma. A casa do Senhor é dividida. E nós vemos isso hoje, pastor. São pessoas levantando igreja sem direção de Deus, irmão. Quem levanta a igreja sem direção de Deus, ele se perde. Vou repetir: quem levanta a igreja achando que Deus está falando, ele se perde. Levantar a igreja não é fácil. Lidar com o ser humano não é fácil, irmão. O ser humano é complicado. Mas quando Deus levanta um pastor e fala: eu estou contigo, ele dá estratégia para o pastor conseguir levantar o seu rebanho. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluias. As portas do inferno, irmão, é as aflições que nós vemos hoje em dia aí. As pessoas nos julgando porque nós adoramos o Senhor. Porque as pessoas do mundo, ela quer que nós sejamos que nem ela, mas não somos. Somos até peregrinos nessa terra, mas não somos dessa terra. Tem um céu que espera a noiva. Tem um céu que espera a qualquer momento a trombeta tocar para nós estar lá, irmão. Mas é necessário nós glorificar e adorar Ele aqui nessa terra ainda. E o texto vai dizer que o reino dividido, a Bíblia vai dizer que agora os dois reis, ele morre e o rei Joaquim agora toma posse do reinado de Israel. O que me chama a atenção, irmão, que Joaquim, ele era um rei mediático, um rei que aparentemente falava que fazia a vontade de Deus, mas não fazia. E é bem verdade que todo rei que se levantava também um profeta. E quando o rei Joaquim ele se levantou Jeremias. E nós vemos que o texto de Jeremias é bastante conhecido no primeiro capítulo, que quando Deus vai lá e fala para Jeremias: Jeremias, antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já te concebi e as nações já te dei como profeta. Aí Jeremias ainda responde: Senhor, mas ainda sou criança, não sei falar. Jesus olha a Deus e fala para ele assim: ainda você é criança, mas na tua boca eu colocarei palavra. E Jeremias, irmão, ele pregava, Jeremias ele profetizava e o povo não dava crédito. E Jeremias chorava, Jeremias sofria. É então que a Bíblia diz que Jeremias é o profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias já estava cansado de profetizar, já estava cansado de levar as palavras, já estava cansado de entregar o que Deus manda, mas o povo já tinha se corrompido. E no dia de hoje não está diferente, irmão. Nós pregamos, nós profetizamos, nós fazemos missão, nós visitamos e as pessoas não dão crédito. É por isso que a palavra diz que aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor, ele vai perecer no grande dia. Porque a palavra de Deus é loucura para aquele que perece, mas para ele você é poder de Deus, é poder, irmão. A palavra de Deus é poder para mim, para você.
mas eu e você sabemos que é poder. Lembra de Davi? Davi, irmão, ele só tinha uma funda e uma pedra, mas ele tinha unção, glória. E aquele gigante falou: você vai vir a mim, eu sou incircunciso, eu vou te matar. Davi olhou assim: eu vou a ti, glória, mas você pode vir a mim com espada e lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor. É no nome dele que nós vamos descer, é no nome deles que nós vamos romper. Não tem chocante que se bate de frente com todo poderoso leão de Judá. Aleluia. Porque uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção no nome dele. É verdade, meu Deus. A pessoa estava no fundo. E aqui vai dizer, glória, que agora esse rei Joaquim, ele não fazia a vontade do Senhor. Aí agora Jeremias profetizava dizendo: ó, Deus vai te colocar na mão do inimigo, Deus vai colocar o povo na mão do inimigo, Deus vai colocar. E o povo não dava crédito. Aí foi passando o tempo, a glória. Deus agora levanta Nabucodonosor. Nabucodonosor, irmão, ele era um rei da Babilônia. E entende o que eu vou falar. Deus nos coloca na mão do inimigo. Que é isso, pregador? Coloca. Sai do direcionamento de Deus, se ele te coloca. Não para te matar, mas sim para mostrar que ele deu na tua vida. Então agora Deus coloca o povo de Israel na mão do Nabucodonosor. E o texto vai dizer que Nabucodonosor, glória, ele dá uma ordem para os seus soldados: vamos até Judá, ali em Israel, ó glória, e vamos incendiar a cidade, e vamos fazer o que é bem aos nossos olhos. O texto vai dizer, ó glória, que Nabucodonosor, aleluia, com a corte de soldados, chega até Jerusalém, ó glória, e quando Deus não está no negócio, nada acontece, ó glória. Então entenda uma coisa que eu vou te dizer: quando Deus está no negócio, você passa a prova, mas passa adorando. Quando Deus está no negócio, você passa a luta, mas passa glorificando. Você não é uma pessoa incrédula, você é um povo que acredita, é um povo que sabe que vai passar luta, mas vai passar com Deus, vai passar glorificando o nome do Senhor. E agora Nabucodonosor, ele chega até a cidade. E quando ele chega até essa cidade, a Bíblia vai dizer, irmão, que ele começa a guerrear. E eu disse que Deus colocou o povo na mão do inimigo. E quando Deus coloca, ele não faz nada, glória. E agora Nabucodonosor, ele invadiu, ele incendiou, ele bagunçou a cidade santa. E agora ele dá uma ordem: vamos até o templo de Salomão. E é necessário lá, glória, nós bagunçar a casa do Senhor. É necessário nós destruir a casa do Senhor. É necessário nós fazer um mau lugar para a casa do Senhor. E o texto vai dizer que Nabucodonosor incendiou o templo de Deus, destruiu, massacrou tudo por causa de uma desobediência de um primo rei que não soube liderar, que não soube colocar Deus em primeiro lugar. Ei, eu quero dizer para alguém que está me ouvindo nessa tarde: coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e as demais coisas aí vão acrescentar a glória. E o texto vai dizer que o templo de Salomão, ele ficou 400 anos em pé antes de Cristo. Salomão, ele entra até a cidade. E quando Salomão, ele entra até, Nabucodonosor, quando entra até a cidade, ele agora mata, ele agora leva preso, ele agora destrui, ele agora incendeia a cidade, ele agora bagunça a cidade e leva preso muitos para a Babilônia. E o que me chama a atenção, pastor, que quando o povo foi preso, muitos morreram. E os mais novos, os mais jovens, assim como Daniel, assim como Ezequiel, assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como Ageu também, quando foi todo mundo levado para lá, para a Babilônia. E o texto vai dizer que o povo ali ficou 70 anos cativo. Não é 70 dias não, irmão. 70 anos cativo. Ao ponto de o povo achar que Deus tinha esquecido deles. Mas foi necessário. Foi necessário. Sabe por que foi necessário? Para o povo amadurecer.
É necessário eu e você passar por luta. Por quê? Porque se nós vivemos só na bonança, nós não dá crédito àquele que nos enviou. Mas quando você passa por luta, você entende que quando você receber a bênção, você vai receber desmanjando na presença do Senhor. E nesse meio tempo, Deus estava preparando a terra. Satanás pensou: destruímos a primeira casa, a glória já não vai mais se manifestar lá. Aleluia! Uma coisa, irmão, é o inimigo bater de frente comigo, porque eu sou fraco. Uma coisa é quando ele bate de frente com Deus que nós servimos. Esse daí, ele é grande. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que o nosso Deus, ele é tão grande, que ele pega a água do oceano em forma de concha. Nós servimos um Deus grande, nós servimos um Deus poderoso. Maior é o que está conosco do que o que está com eles, ô glória. Satanás, ô glória, ele pode até tentar, mas ele vai cair, porque o Senhor está dizendo, para mim e para você, aleluia, que as coisas que vêm não vai conseguir derrubar mais o propósito do Senhor, porque Deus está contigo. Aleluia. E nós vemos agora que Deus agora, 70 anos, o povo cativo tira o povo. E quando Deus tira o povo e leva de volta para Judá, o texto vai dizer que Deus levanta Ageu como profeta. E quem era Ageu? Ageu foi um profeta bíblico no Antigo Testamento, atuando por volta de 520 anos antes de Cristo, no período do exílio babilônico. Ele foi o primeiro profeta a ministrar. Depois que o povo foi preso, não existiu mais profeta. Aí ele volta, aí Deus levanta Ageu como primeiro profeta a profetizar em Judá. E o profeta, aleluia a Deus, ele foi entoado para ministrar após o retorno dos judeus da Babilônia, com a missão principal de motivar o povo a construir o templo de Jerusalém, que estava negligenciado. Então nós vemos aqui, irmão, que quando Ageu ele volta, já como homem escolhido por Deus, Ageu começa a profetizar para o povo. É necessário que nós construímos o templo do Senhor. Mas você pesquisando a fundo, você vai ver que o povo, irmão, ele não estava preocupado com o templo. O povo estava preocupado com as suas casas, ao ponto de começar a ir atrás das suas casas que tinha sido destruída, com glória, pela mão do inimigo. Aí que se concretiza um texto bíblico que diz, aleluia, buscar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O povo estava preocupado com as coisas materiais. O profeta profetizar, parece que o povo eles não tinham recebido como exemplo quando eles foram destruídos pela mão do inimigo. E o povo agora não dava mais crédito. E o profeta profetizando, vamos construir. Anima, povo, vamos construir. A obra de Deus é árdua, eu sei disso, mas é melhor fazer a obra de Deus com obediência do que com desobediência. É por isso que eu e você estamos aqui. Nós fomos convocados para adorar. Nós fomos convocados não para honrar o pastor, mas para dar glória para aquele que é digno, para o nome do Senhor, aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Glória! Aleluia, Deus! Satanás, ele não tem poder para parar a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque a obra de Deus, ela vai continuar. Eu querendo ou você querendo ou não. Se eu não fazer, Deus levanta outro que faz. Que isso? Se o pastor não fazer, Deus levanta outro. Mas a obra dele vai avante. A Bíblia diz que aos quatro cantos da terra o evangélico vai ser pregoado. Ninguém vai passar como desapercebido, exceto as crianças que tiveram no ventre ainda, que não entende. Se Jesus voltar, está salvo. Mas aqueles que são mais velhos já ouviu falar a obra do Senhor, a palavra. É por isso, irmão, que a palavra do Senhor diz que naquele grande dia o Senhor não vai pegar ninguém como inocente. É Bíblia.
eu não te conheço. Verdade, Deus. Eu levantei o profeta na terra para pregar e você não deu crédito. É por isso que Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? A quem deu crédito? Aleluia! Jesus, ele saiu da tua glória, desceu aqui na terra, se fez como homem, se habitou entre nós. Aleluia! Jesus, ele não veio para ser rei, ele veio para servir, ele veio para te dar a oportunidade, ele veio para me dar a oportunidade. E muitas vezes, quando o pregador ou o pastor pergunta: tem alguém para Jesus? A pessoa vira até a cara. Já vi Senhor perguntar: pode virar a cara. Naquele grande dia, ele também vai virar a cara para você. Quem pode pegar essa palavra? Uma coisa é você não me aceitar porque eu sou carne. Uma coisa é quando você vira a cara para o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que aquele que me nega na presença do homem, eu também te negarei na presença do meu Pai. Você bate de lá, Deus vai dizer: eu vou bater de cá também. Se me nega na terra, eu te nego no céu. Aqui você não entra. Guarda a semente, irmão. Guarda a semente. Conserve a tua coroa, porque Satanás, ele quer tomar a tua coroa. Conserva ela, conserva, irmão. Não sei da forma que você vai conservar, se é no joelho, se é na Bíblia, mas conserva essa coroa, porque quando chega lá, Jesus, ele vai dizer para mim e para você: esse aqui é para quem que venceu. Vem bendito do meu Pai, possuir herança. Você que já está preparado desde a fundação do mundo. Tem o céu que nos espera. Ageu profetizou, irmã. É necessário que nós construímos outra casa de adoração a Deus. E o povo: eu vou ver primeiro a minha casa. Ageu falou: se você não quer, eu quero. Assim como também Neemias. Ninguém queria ir lá edificar o muro, não é? Neemias era o que? Copeiro do rei Artaxerxes. Copeiro. Não era guerreiro. Mas Neemias, irmão, foi o único que levantou. E de tristeza, o rei olhou para ele: por que você está triste, Neemias? Senhor, a terra do meu pai, da minha mãe, minha cidade foi destruída pelo amor do inimigo. E não há ninguém que vá lá edificar um muro. Aí o rei vai lá e fala: mas o que eu tenho que fazer para você, Neemias? Se o senhor me permitir, me deixa ir. Aí o rei vai lá e pergunta: mas por quanto tempo você vai ficar? Eu não sei, Senhor, mas me deixa ir. Neemias está dizendo: eu posso ser copeiro, mas eu tenho um Deus que é um leão. Eu posso não ter força, mas Deus me fortalece. É por isso que Filipenses 4:3 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se ninguém quiser construir, você constrói. Se ninguém quiser edificar, você edifica. Pode até falar que você se acha, pode até falar que você se amostra, não tem problema. Faz a obra, doa quem doer. Quem dá essa palavra no nome de Jesus. Porque é assim, pastor. Tem pessoa que não faz. Mas quando vem outro e faz: chegou hoje, já está querendo tomar água. Não, irmão. Se eu falei o quê? Se você não fazer, Deus coloca outro. O povo estava preocupado com os afazeres. Aí Deus vai lá e levanta Ageu profetiza, anima o povo: vamos construir o templo, vamos construir. E o povo não queria construir. Mas o profeta começou a construir, porque era necessário. Aí o texto diz que a glória da última casa será maior que a da primeira. Glória. Aleluia. O povo adorava na primeira casa e recebia a presença de Deus, mas na segunda a unção vai ser dobrada. É por isso que só... Olha, eu vou falar uma coisa aqui, você pega para a tua vida.
Nós somos o único povo que entra na guerra com a vitória na mão. Não é assim? Nós somos o único povo que entra na peleja com a vitória na mão. Por quê? Porque nós temos um Deus que peleja por nós, calareis. Essa peleja, Deus está dizendo, é sua, é minha. É eu que vou pelejar, meu filho. É eu que vou pelejar, minha filha. A irmã veio frustrada semana passada e já veio contar aqui a bênção. É Deus que faz isso. Mas por que Deus fez? Fé! É fé, irmão. A fé é a firme fundamento das coisas que não vê, mas sente. Eu tenho fé, eu não posso ver Deus, mas eu tenho fé que Ele faz. Aleluia! Aí tem gente que fala assim, você passa por tanta luta, por que você não desvia? Aí você olha, não tem como eu desviar, porque Ele morreu por mim, glória, para me dar vida. Para me dar vida. Cega, arabacandarada sobre eu estou numa obra e não posso parar. Não tem como eu parar. Não tem como eu retroceder. Porque foi um Deus que morreu por mim. Jesus, na ânsia da morte, falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí Ele diz: mas todavia não seja minha vontade, mas a tua. Deus, virou as costas para Jesus. Por quê? Porque tinha pecado. E o que faz separação entre o homem e Deus é o quê? O pecado. É o pecado que faz separação entre Deus e o homem. É o pecado. É o pecado. Mas, irmão, se você olhar para mim, para você, somos pecadores. Aí você pode até falar, mas assim, pregador, se faz inimizade entre eu e Deus, é o pecado, então como que eu vou para o céu? Aí Deus vai lá e fala: minha misericórdia são as causas de eu e você não sermos consumidos. É pela misericórdia dele, pastor, versículo que nós vamos subir. Não é por mérito, não é porque prega bem, ou porque anda bem, ou porque canta bem. É pela misericórdia. E só entrará se o nome tiver escrito no livro da vida. Se coloca de pé, minha esposa, fala: não, eu vou. Se coloca de pé, esposa, fala: vem por aqui. Glória a Deus. A esposa vai estar louvando o hino. Dá o nome lá, irmão. E depois eu quero orar pela tua vida. Satanás, ele tenta parar essa obra. E Deus manda falar para o Senhor: pastor, aguenta. Aguenta a chamada. Arabacé, Arabacana, Arábia. Deus manda dizer: é eu que estou no negócio. Ai, é por isso que essa tarde da bênção pela região é falada. A honra nunca foi do Senhor, mas sempre o Senhor dá honra para Deus. É por isso que Deus está dizendo: aguenta, porque eu estou sustentando essa obra e eu vou crescer ela pelo meu nome. Manda Deus te falar. Lembrei-me da aliança e a jornada.
coração abatido aqui, irmão. Deus hoje Ele trouxe cura para pessoas que entrou aqui hoje quebrada. Pessoas que entrou aqui hoje no ponto de querer acabar, destruir, não querer mais Deus. Mas Deus mandou falar para você. Hoje eu estou curando a tua alma. Hoje eu estou curando a tua intimidade. Hoje Ele está fortalecendo. E você vai prosseguir. E você vai adiante. E você vai construir. E você vai adorar. Porque a glória da segunda casa será maior. Jesus será maior. Espírito que não há engano, meu glória. A graça que desceu. A graça que desceu nesse lugar. Jesus! Deus manda falar para pessoas aqui hoje. Aquieta a tua alma. Espere em Deus, espere nele. E Ele vai hoje curar a tua alma. Lavação. Irmão, vem aqui você, essa criança. Deus está dando livramento de morte para essa criança. Você ia estar dormindo e essa criança do teu lado ia acabar se sufocando e você não ia ver. Satanás quer tirar a promessa que ele te deu. Mas Deus manda falar para você, mulher. Enquanto você estiver marchando para mim, eu cuido dos seus, porque eu estou contigo e eu vou abençoar a tua casa, glória. Aleluia. Satanás ele procura essa criança, pastor. Porque essa menina é promessa de Deus. É missionária do Senhor. E Satanás ele quer atrapalhar. Mas Deus mandou falar: hoje eu fechei a sepultura. Porque eu sou Deus na tua vida, glória. Porque eu sou Deus na tua vida, mulher. Com toda a educação, dá licença. Enquanto você marcha para Ele, Ele cuida dos seus. Enquanto você entende que Ele é Deus na tua vida, Ele cuida dos seus. Eu sei que tem momentos que você quer parar. Eu sei que tem momentos que você quer destruir. Mas Deus vai falar: a glória, a glória, a glória, a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior. Recebe na parte de Deus, irmã. Em nome de Jesus Cristo, a igreja aplaude o Senhor. Quero perguntar se tem alguém para Jesus. Não sei se todos aqui já são cristãos. Mas eu quero perguntar se tem alguém para Jesus que quer hoje voltar para Deus. Está estacionado, mas quer voltar. Se estiver bem, irmão, nós vamos orar pela tua vida. O pastor vai estar orando daqui a um pouco aí. A oportunidade ainda está de pé. Amém, irmãos? Pastor, eu quero aqui agradecer pela oportunidade. No final do culto, minha esposa vai estar ali, vendendo o trabalho dela. Aqueles que puderam ajudar, em nome de Jesus, fica à vontade. As mãos do nome do Senhor, assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que mensagem abençoada, hein, irmãos? Comecei a já estou orando para encerrar o trabalho aqui nessa tarde. Deus usou o teu servo nessa tarde. Quando ele estava pregando a palavra de Deus, Deus estava me levando até a igreja de Sardo. Quando o pastor da igreja de Sardo foi levado, preso, por um grande imperador daquela época, colocou o pastor dentro de um boi de bronze e colocou fogo dentro do boi. E o pastor de Sardo, da igreja de Sardo, estava sendo assado e queimado. E quando o fogo pegava no barco do boi de bronze, o pastor de Sardo cantava um louvor dizendo: mais perto eu quero
não faça número. Eu não conheço ele, eu estou conhecendo ele aqui hoje. E nem sei de que bairro ele é. Ser adorado. Você sabe que nós não se conhecemos. Mas existe um Deus que nos conhece. Louvado seja Deus. Quando você pregava aqui em cima desse altar, eu vi o demônio gritando com a mão no ouvido e gritando no mundo você calar a boca. E eu perguntava, Senhor, mas por que esse demônio está mantendo o teu